Senhor Jesus, peço, Senhor, venhas falar, usa-me segundo teus planos, segundo tua vontade. Senhor, edifica a tua igreja nesta manhã. Senhor, a tua presença, a tua vida em nossos corações. Amém. Transforma-nos. Amém. Segundo teu Amém. plano. Amém. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus nós estamos semana 4, né? Nós estamos vendo a questão da festa. Amém. Casamento em Caná na Galileia. Amém. Amém pelo casamento. Amém. Em Caná da Galileia. Amém. E onde tem festa, tem abundância. Aleluia. Verdade. Abundância, fartura. Sim. E lá no capítulo 2, no Sim. versículo 1 de João, fala sobre essa festa no casamento. Amém. E tinha muita fartura ali, Amém. muita abundância. Amém. E Amém. havia uma correria Sim. dos que estavam servindo Amém. para que desse para todos o alimento, os doces, os salgados e a bebida também, né? O vinho. Mas, diz aqui no versículo 1, 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Eles foram convidados para o casamento. Foram convidados. Amém. E nós temos que convidar Jesus para o casamento. Amém. Todos os dias temos que convidar o Senhor para estar conosco, para que Ele possa transformar o nosso coração. Amém. Ele possa suprir vida. Amém. E vida é abundância. Amém. E mas além de serem convidados para o casamento, nós também. Jesus tem nos convidado para o casamento. Qual é a nossa posição? Deus já lançou o Senhor já lançou o convite para que nós participemos dessa festa. Amém. Só que ainda nós não chegamos na festa. Nós não chegamos no casamento. Nós estamos caminhando para lá. Esse grande casamento que haverá. Amém. Será que vamos chegar lá no casamento? Vamos estar aptos para participar desse casamento? Para ser a noiva? O Senhor está nos preparando para isso. Ele está nos preparando. Mas cabe a nós Amém. Amém. continuarmos seguindo Ele, para que realmente venhamos a participar desse casamento. E aí, mas algo aconteceu. O vinho tinha acabado. Sim. Vergonhoso, né? Quando você tem uma festa de casamento, já pensou? Ou mesmo aniversário, e acaba a bebida. E agora, o que vamos fazer? É domingo, já está tudo fechado, começa, não encontra mais bebida, refrigerante, ou qualquer coisa para os convidados beber. E agora, o que vamos fazer? Né? Só tinha água. Vamos ter que servir água para o povo. É uma vergonha, né? Então, e Jesus estava ali para socorrer. Amém. Amém. E Ele sempre nos socorre. Sim. E aqui diz assim: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, disse Jesus.
ainda não chegou a minha hora. E a sua hora já chegou? Quantas vezes nós dizemos a mesma coisa? A minha hora não chegou ainda. A gente vai empurrando sua barriga. Sim. O Senhor pede uma coisa e nós, não, ainda não, agora não. Minha hora não chegou ainda. Mais tarde eu faço. A gente vai protelando a obedecer ao Senhor. E aqui, quando o Espírito fala conosco, no nosso coração, o que acontece? O nosso coração começa a endurecer, a resistir e a não querer obedecer. Ainda não chegou minha hora, não. Mas um dia vai chegar. E aí, você está preparado para participar dessa festa? Senhor, desse casamento? Senhor Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Mas se não chegou a hora, quando então que vai chegar a hora? Nós gostamos muito de protelar as coisas. Sim. Não só protelar o que o Senhor pede para nós, protelar os nossos compromissos que fizemos com as pessoas, protelar coisas importantes que temos que fazer na nossa vida. E aí ficamos protelando. Ao ano que vem, esse ano eu vou fazer. Acabamos não fazendo, né? Então, ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Então, irmãos, essa é uma coisa muito importante. Nós temos que parar de protelar e prometer para nós mesmos, na nossa capacidade, não, agora eu vou, esse ano vai dar. Não, nós temos que olhar para o Senhor e obedecê-lo, fazer o que Ele mandar. Tem coisas que nós não damos conta de fazer, só se o Senhor estiver nos dirigindo. E nós temos que clamar a Ele: Senhor, me ajuda a fazer isso, que eu não dou conta. E aí diz aqui no versículo 6, ali perto estavam 6 potes de pedra. Pedra, 6 potes de pedra. A Bíblia diz em Apocalipse que 6 é número de homem. Sim. Sempre nós queremos usar a nossa natureza caída, Sim. a nossa capacidade Sim. para fazer as coisas. Sim, é verdade. E ainda contamos vantagem. Sim. Eu fiz, aconteceu. Porque eu fiz. Porque eu fiz. Sim. Né? Então, esses potes eram de pedra. Isso demonstra que o nosso coração sempre é endurecido. Assim, ele tem a tendência de endurecer em alguma coisa. Não, mano, meu coração não é duro, eu já entreguei para o Senhor. Mas quantas vezes toda vez que nós resistimos a alguma coisa que o Senhor nos pede, ou alguma coisa que o nosso cônjuge nos pede, ou nossos filhos pedem, ou nossos pais pedem, nós sempre resistimos. Então, nós temos uma tendência natural no nosso coração de termos coração de pedra. Sempre queremos resistir. Sim. Ali perto estavam 6 portas de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Esse coração é de pedra. Mas nós temos capacidade de reter coisas boas. 80 litros ou 120. 80% ou 100%, ou 120%. Sim. O que nós estamos retendo no nosso coração? Oh, Senhor Jesus. O que nós estamos deixando entrar no nosso coração? Nós temos um coração de pedra, mas tem água. Amém. E essa água quer entrar. Amém. Mas quanto que você deixa entrar? Sim. 20%? 50%? 80%? Oh, Senhor Ou Jesus. 120%? Oh, Senhor Jesus. 100% é o máximo. Né? Sim. Segunda porcentagem. Sim. 120 transborda. É transborda. Transborda. Amém. É abundância. Aleluia. Quanto você tem deixado entrar
da palavra do Senhor no seu coração. Amém. E você não tem resistido. Aleluia. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Ó, eles guardavam para purificar. Sim. Quantas vezes nós guardamos água conosco para nos purificar? Sim. Mas segundo a nossa capacidade. Sim. Não, eu dou conta de fazer. Eu vou fazer. Sim. Não deixamos o Senhor trabalhar. É verdade. Não deixamos que o Senhor faça através de nós. Sim. Mas nós queremos fazer. Amém. Então, essa água purificação aqui, na realidade, era uma purificação humana. Que eles guardavam para eles purificarem, usarem e purificar. Sim. Amém. Muitas vezes nós guardamos a água. Sim. Boa. Sim. Mas é a nossa capacidade. Amém. É uma água que não é pura. Sim. Aí o Senhor tem que vir e transformar essa água em vinho. Amém. Ele tem que transformar essa água da nossa capacitação, Ele que tem que nos capacitar. Porque se nós fizermos as coisas e vivermos pela nossa capacitação que nós temos e usar a nossa autossuficiência, nós nunca vamos chegar lá. Nós nunca vamos fazer a vontade do Senhor. Nós vamos usar a parte boa da nossa alma para fazer as coisas para o Senhor. E o Senhor não quer a parte boa da nossa alma. Ele é que quer fazer. É verdade. Então, ele disse: encham de água estes potes. Vocês podem usar essa capacidade. Sim. Vocês têm essa capacidade. Peguem essa capacidade que vocês têm. Amém. E entreguem para mim. Amém. Eu vou transformar em mim. Amém. Amém. Eu vou transformar na minha vida. É a minha vida que tem que fluir. Amém. Não a sua capacidade. Não. Então, Não a minha capacidade, mas a capacidade do Senhor. mas a tendência natural nossa, do ser humano, é usar a nossa capacidade. Sim. Não dizer: Senhor, toma a minha capacidade. A Bíblia conta que quando Jesus nasceu, os magos foram lá. Vocês lembram o que eles deram de presente para o Senhor? O que os magos deram de presente para o Senhor? Foram 3 coisas. Pode citar. Me ajude aí, que eu não sou capacitado. Hã? Mirra. O que mais? Aloé e ouro. Aloés era um perfume. Sim. Aloés é uma capacidade nossa. Sim. As nossas capacidades, quando as pessoas vêm, elas sentem o aroma da nossa capacidade. Rapaz, esse homem é Esse cara inteligente. é bom, hein? O cara é bom mesmo. Rapaz. Né? E às vezes a gente vê em programas de TV ou fica sabendo de crianças prodígios, né? São capacidades. Né? Criança de 5 anos fazendo cálculo que nós não fazemos muitas vezes. Né? Então, irmãos, mas essa capacidade não vem do Senhor. Ou seja, não é uma capacidade que colocou nas mãos do Senhor. Irmãos, aqui diz assim, ó, que nós temos que entregar nossas capacidades, o que Deus tem nos dado na mão dele. Porque a nossa capacidade é boa, mas é limitada. Sim. E Deus extrapola, Ele consegue extrapolar a nossa capacidade. Sim. Encham de água estes potes. E eles os encheram até a Sim, boca. amém. Eles encheram até a boca. A boca. 120%. Amém. 100%, né? 120 transborda. Então, eles encheram até a boca. Agora tire um pouco da água
destes potes e levem ao dirigente da festa. O dirigente da festa é aquele que preparou a festa. E eles levaram, então, o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Sim. A vida do Senhor. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois os convidados já beberam muito. Servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Uma coisa aqui que me chamou a atenção, Sim. é que ele não sabia de onde vinha, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Isso é andar no Espírito, é deixar Deus dirigir a sua vida. Amém. Amém. Porque o Espírito, você ouve a voz do vento, mas não sabe de onde ela vem, nem para onde vai. Ele não sabia de onde vinha esse vinho. Então, aqui é para que nós estejamos no Espírito. Amém. Estejamos deixando o Senhor Amém. dirigir a nossa vida. Mas, Amém. uma coisa que me chama a atenção, vinho simboliza sangue. Sim. E sangue simboliza a vida. Mas vamos ver uma coisa curiosa lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 23. Uma coisa que me chamou a atenção. 2:23 diz assim: então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Aqui, qual é o elemento que está faltando aqui nessa frase? Oi? Sangue. Ué, o que a gente diz quando uma pessoa, sobre um filho nosso, ou um pai, ou um parente, ou irmão, esse é sangue do meu sangue. Não é ossos dos meus ossos, nem carne da minha carne, é sangue do meu sangue. Mas por que essa ocultação aqui? Não tem sangue aqui. Isso me faz crer que isso é uma coisa pessoal minha. Não vamos transformar isso em doutrina, tá, irmãos? Isso me faz crer que quando o Senhor criou o homem, o ser humano, criou sem sangue. Por quê? Porque ele estava, o sangue dele, na realidade, que não existia, era o Espírito. Amém. Ele estava cheio do Senhor. Era isso que... Então, mas depois do pecado, o primeiro filho de Adão e Eva já é com sangue. Vocês podem perceber que o Senhor sempre rejeitou o sangue. Nas leis, joga o sangue fora, derrama o sangue, não se alimente nada com o sangue do sangue. Por quê? A Bíblia diz no Novo Testamento, vamos ver lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Coríntios, capítulo 15, verso 50. Diz assim: meus irmãos, o que eu quero dizer é isso, Paulo falando, o que é feito de carne e de sangue,
o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Não vai ter sangue lá no céu. No reino não vai ter sangue, sangue não vai entrar lá não. Nem carne. Não foi à toa que Jesus disse que nós temos que negar a nossa natureza. Ou seja, o sangue faz parte da natureza humana. Sim. Faz parte do nosso natural. Mas Deus quer algo sobrenatural. Aleluia. Deus quer nos transformar em sobrenaturais. Amém. Deus quer sobrenatural. Amém. Então, irmãos, nós temos que ser celestiais e não terrenais. E sangue é terrenal. Sim. Carne é terrenal. Quando os discípulos quiseram mandar fogo do céu, porque ficaram com raiva de algumas pessoas, manda que desça fogo dos céus. Jesus disse assim: ó, vocês não sabem de que espírito são. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é de sangue, que é natural, que é carnal, é fraco, é limitado. Sim. Não é isso que eu quero. Sim. Então, irmãos, que nós possamos ver isso. Agora vamos partir lá para Números. Não, peraí um momentinho, aqui ainda tem alguma coisa aqui. O verso 51, nem todos vamos... O verso 51, escutem bem este segredo, disse Paulo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. O que Jesus fez lá em Caná? Transformou a água em vinho. Ou seja, ele transformou a água natural, que seria nosso sangue, em vinho, que é a vida dele, é a vida do Senhor. Transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa de se vestir com o que é imortal ou incorruptível. Irmãos, nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Amém. Ele vai estar nos transformando todo dia. Amém. Amém. Como diz Amém. a palavra, de glória em glória, Sim. até chegarmos Aleluia. à varonilidade Amém. do varão perfeito. A perfeita varonilidade. Vestir com este corpo que vai morrer, precisa se vestir, e em outras traduções diz se revestir com o que não pode morrer. Sim. Assim, quando este corpo mortal se revestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, Amém. então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. O que elas dizem? Tragada. A morte está destruída. Tragada foi a morte. Zaqueus, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? O seu poder de ferir. Sim. Aí, no 56 diz o quê? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E quando nós queremos fazer, às vezes a gente acha que pecado é só matar, é só roubar, é só fumar, é só beber. Mas pecado, às vezes, é usar a nossa capacidade, o nosso natural para Deus é pecado. Não serve, não presta. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Sim. Mas
agradecemos a Deus, Amém. que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E só por intermédio dele que somos transformados. Amém. Então que nós possamos nos deixar transformar todos os dias pelo Senhor. Amém. Agora vamos ver Números, capítulo 21, versículo 8. Números. E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue no poste. Quem disse? Quem disse? Deus. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Irmãos, aquela cobra, aquela serpente, ela era a forma do pecado. Mas ela não tinha o quê? Eu não sei se cobra tem sangue. Tem sangue? Tá. Tem sangue. Mas o que salvou aqueles homens quando olhavam para aquela serpente? Ela não tinha sangue. Ela era feita de bronze, de metal. Sim. Agora tu imagina no deserto, o sol quente. Quando o sol batia naquele metal e as pessoas olhavam, eram curadas, porque refletia o sol no metal, provavelmente. Isso é coisa que eu estou dizendo, né? A Bíblia não registra. Mas, porque ela não tinha natureza, assim é Jesus. Amém. Jesus não tinha natureza, ele é, como nós falamos ontem à noite, ele era humano, ele tinha Ele só sangue, tinha aparência, né? mas ele era divino também. Amém. Então, por isso é que ele pode nos salvar. Amém. Ele é apto para nos salvar. Amém. Amém. Então, corramos para Amém. ele, olhemos para ele, Amém. para que, na realidade, a gente possa ser salvo todos os dias. É uma salvação, nós temos já a salvação posicional, mas a salvação orgânica, essa tem que ter todos os dias na nossa vida. Amém. É verdade. Deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. E Amém. para terminar, irmãos, eu quero ler 2 Timóteo, Amém. capítulo 3, verso 10. Avisos e conselhos, mas você tem seguido os meus ensinamentos? Essa é uma reflexão que sempre devemos fazer. A minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. Quem está falando isso é Paulo para Timóteo. Nós podemos dizer isso? Meu filho, você está seguindo o que o pai está seguindo? Você está agindo como o pai age? Nós somos exemplo? Temos sido exemplo para outras pessoas? Sim. Ou nós temos que nos esconder e nem falar nada? Agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Irmãos, isso aqui não dá. Nós não damos conta disso aqui. Só se nós estivermos em Cristo. Se Amém. nós deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Se tiver enchido de água. Sim, Amém. as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Quem Amém. quer sofrer? Amém. Quem quer ser perseguido? Ninguém. Sim. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições Amém. eu sofri. Porém o Senhor me livrou de todas elas. Todas elas. Ó, por que o Senhor livrou ele de todas elas? Porque ele estava dependendo do Senhor. Amém. Jesus dependia do Pai em toda qualquer situação. Amém.
todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Não tenta fingir para você mesmo que está tudo bem. Não tenta fingir para você. Você está se enganando a si mesmo. Deixa o Senhor, então, tomar as rédeas da nossa vida. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Então, irmãos, até aí. Que Deus venha nos abençoar. Amém. E que nós possamos agora compartilhar essa palavra. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Glória a Deus.